Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado por estar de volta ao nosso canal para mais uma história sobrenatural. Carla morava em uma casa estranha. Muitas coisas sobrenaturais aconteciam ali. E com o passar do tempo, essas aparições do além foram aumentando e o pior estava por acontecer. Eu me chamo Carla e tenho 42 anos. Sou de Blumenau, Santa Catarina. A história que eu vou contar agora é bem conhecida por alguns dos meus familiares e ocorreu na minha adolescência. Toda vez que vamos conversar sobre alguma coisa, tem que se tocar neste assunto. Os meus parentes mais velhos, acima de 60 anos, nunca gostaram que a gente, primos e netos, comentassem sobre o acontecido. Aliás, um fato dos quais eu jamais irei me esquecer, pois até hoje, antes de dormir, eu me recordo com muito medo. Não com a mesma intensidade de medo como na época em que ocorreram os fatos, mas um grande receio que eu possa passar por algo parecido novamente. Aconteceu uma semana antes do Natal de 1997. Nesse dia, o meu pai organizava a ceia de Natal com meu tio materno. O combinado foi de irmos no outro dia à casa dele, para ficarmos até o dia da festa, pois já tinham passado 8 dias que ele havia comprado uma casa e se mudado para lá. O meu tio estava a fim de inaugurá-la com toda a família. Eu deveria ter por volta dos meus 17 anos nessa época, mas me recordo da bela casa que o meu tio havia comprado. No bairro, haviam poucas casas, mais mato do que casa. As ruas eram de chão batido. A vizinhança era estranha e durante a noite se ouvia alguns uivos pelo bairro. Os meus familiares diziam que era só os cães de rua, porém, os vizinhos sempre diziam que era o lobisomem. Voltando no dia que fomos conhecer a casa, chegamos lá às 16h30. Logo meu tio mostrou os nossos quartos onde iríamos dormir. O meu pai e a minha mãe dormiria em um cômodo onde havia uma cama de casal dada pela minha avó. Eu dormiria com as minhas 2 primas, filhas de um outro tio, em um quarto um pouco maior. A porta do quarto que iríamos ficar dava para um extenso corredor que saía na sala de estar, e nesse corredor havia outro cômodo, o qual estava com a porta trancada. As minhas primas e a minha tia chegaram, pois tinham ido fazer algumas compras. Quando eu vi as minhas primas, foi uma festa só. Brincamos bastante e, dada até a hora certa de irmos dormir, tomei banho e peguei o moletom que a minha mãe havia deixado em cima da pia do banheiro. Vesti-me e fui para a cama onde as minhas primas já estavam. Depois de muito tempo, eu adormeci. Passado um certo tempo dormindo, eu sonhei que estava no banheiro da casa do meu tio. Fiquei de frente para a porta dentro do banheiro. Então eu vi inacreditavelmente a silhueta de uma mulher que parecia um tanto cadavérica. Ela estava olhando para mim. Naquela hora eu travei totalmente pelo medo e logo após ela passou na porta do banheiro, bem na minha frente. E na mesma hora eu acordei assustada. Percebi que estava sem a parte de cima do meu moletom e o lençol que me cobria não estava na minha cama. Então eu me levantei e vi que o meu lençol e a parte de cima do meu moletom, junto com o meu travesseiro, estavam no canto da porta do quarto. E o que eu considero mais estranho de tudo é que eles estavam dobrados no canto da porta. Com uma sensação macabra e de pés descalços, eu fui até a porta para pegar as minhas coisas. Nesse momento, quando eu me abaixei, foi quando o pior aconteceu. Algo segurou as minhas costas. Eu tentei correr, mas aquilo me segurou. Eu tentei gritar, mas não conseguia. Era como se aquilo tapasse a minha boca. Então eu fui arrastada do chão do quarto para debaixo da cama. Eu só via escuridão e mais nada. Tinha a sensação que longos braços saíam debaixo da cama e me arrastavam até lá. Lutei contra aquilo, mas o medo me venceu. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Só sei que eu apaguei e só acordei por volta das 4 horas da manhã, ainda debaixo da cama.
porém com a parte do corpo para fora. Não sei como as minhas primas não acordaram com todo aquele alvoroço, mas eu não me lembro de vê-las no quarto. Na hora eu nem posso descrever como eu fiquei. Corri para a cama, desdobrei o lençol, me cobri, peguei o travesseiro e o coloquei na cabeça. Com um medo tremendo, mas com uma grande curiosidade, eu dei uma olhada embaixo da cama. Lá não havia nada. Então, rapidamente, olhei para a porta do quarto com a cabeça embaixo do travesseiro. Nesse mesmo momento, eu vi que a luz do corredor piscava sem parar. Com medo, eu parei de olhar. Quando pensei que tudo havia acabado, senti algo puxar o lençol que eu tinha acabado de me cobrir. Então olhei mais uma vez para a porta e vi com os meus próprios olhos o lençol sendo arrastado para fora do quarto. Foi aí que finalmente eu consegui gritar chamando os meus pais. Quando eles chegaram com meu tio, as minhas primas não estavam no quarto. A minha mãe me abraçou. Foi quando então o meu tio me perguntou: onde estão elas? Eu disse chorando que não sabia. Só sei que, por fim, o lençol foi encontrado estirado no corredor e as minhas primas estavam dormindo no corredor em frente à porta do banheiro, ali no chão. Quando elas acordaram, perguntaram o que elas estavam fazendo ali e quem as colocou daquele jeito. Não preciso nem dizer que elas não faziam ideia. Nunca mais fomos para a casa do meu tio. Pouco tempo depois, ele comprou uma cruz que tem Jesus e a colocou na sala para livrar a casa do mal. Mas no outro dia, a cruz estava de cabeça para baixo. E sempre que ele colocava a cruz do jeito correto, misteriosamente, a cruz aparecia invertida. Ele passou por muita coisa naquela casa. Dizia ele que à noite subiam duas coisas no telhado e que ele não sabia o que era, mas aquilo ficava conversando um com o outro. Falavam e desceriam do telhado e pegariam meu tio. Era comum ouvir assobios pela casa, cavalos trotando no quintal, sendo que no bairro não havia cavalos. O meu tio, muito religioso, tinha várias imagens de santos, como de São Jorge, Virgem Maria e outros. Certa noite, ele escutou uma risada maligna na sala onde ficavam os santos. Quando ele foi até lá pela manhã, todos os santos estavam com as cabeças arrancadas. Ele chamou um padre para benzer a casa. O padre era exorcista. Mas quando ele chegou na porta da casa do meu tio, começou a passar mal. E a única coisa que o padre disse foi o seguinte: abandone essa casa. Eu não posso fazer nada. Até hoje, não conseguimos descobrir o que havia naquela casa. Eu só sei que esse assunto ainda hoje é um tabu. Eu também sei que o meu tio só ficou um mês morando naquele lugar, pois muito mais coisas aconteciam ali. Porém, o meu tio não contava tudo para nós. Tudo o que acontecia naquela casa gerou um grande medo no meu tio, sendo que ele acabou se mudando às pressas. Eu sei que aquele lugar foi abandonado com o tempo. Depois, foi demolido. Haviam boatos que antigamente aquela casa funcionava como centro de macumba, por isso que acontecia tantas coisas sobrenaturais. Esse fato me traumatizou até os dias de hoje e ainda tenho medo de dormir de luzes apagadas. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo. Tchau.